Oi, aqui no Rio de Janeiro hoje está muito frio, mas vai ficar quente, porque eu preciso que vocês me ouçam. Por favor, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês querem que eu continue, assim, vamos me impulsionar, vai, dá uma curtida aí, entendeu? Não custa nada para você, mas é muito para mim, tá? Dá uma curtida e compartilha com outros, para que outros também venham curtir e comentar. São as coisas mais importantes. Curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Olha, já somos mais de 2.700 irmãos aqui unidos, né? Mas nós vamos crescer. Eu posso contar com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vamos bater um papo. Pois é, agora em todos os vídeos, assim, no início, vamos estar falando algo sobre o que nos impulsiona, né? A fazer um trabalho como esse, pesquisar, estudar, né? Fazer vídeos, compartilhar com outros. O que nos impulsiona? O que tem impulsionado a sua fé, né? Porque nós temos que ter uma razão, né? Do que nós fazemos, uma razão porque falamos, uma razão porque nos movemos. Temos que buscar, né? Incessantemente, a palavra diz que buscar e orar, né? Buscar e orar e sem cessar, né? Então nós temos que entender e buscar para compartilhar sempre a razão da nossa fé. A razão da nossa fé não pode ser diplomas, né? Mesmo que seja um mero diploma, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Secretaria-Geral de Educação e Cultura, Departamento de Educação Teológica e Pastoral. Diploma. A Igreja do Evangelho Quadrangular confere a Darcy Maria da Silva, né? Não posso estar mostrando o RG, né? O diploma de conclusão do curso fundamental em teologia, né? Do Instituto Teológico Quadrangular, né? 11 de janeiro de 2003. A nossa razão de fé não pode vir de inúmeras apostilas de estudos, né? Teológicos, não é verdade? Nossa razão de fé não pode vir somente de Bíblias, né? De Bíblias diversas que eu tenho aqui, né? Tem a Viva, tem essa Pentecostal, tem essa daqui que é a apologética, né? Que tem os apócrifos e tem outros estudos aqui. A nossa razão de fé não pode vir de dicionários diversos, né? De dicionários, não pode vir só disso. Isso é pesquisa para nós nos crescermos na graça e no conhecimento, ter conhecimento, né? Mensagem da palavra de Deus, né? Aqui tem também a Bíblia que era dos testemunhos, né? Escrituras dos testemunhos de Jeová. Tem vários, né? Para se estudar nos passos de Jesus, né? Eu gosto muito desta Bíblia aqui, que está até sem capa, que é a Viva, né? A Viva. Tem inúmeros cadernos, inúmeras anotações, não é verdade? Tem aqui ainda esta primeira Bíblia, né? Que foi me dada assim, foi surreal, né? Eu trabalhava no supermercado Leão, em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro, e assim, do nada, né? Uma moça, assim, uma portuguesa, chegou e não sei como adivinhou que era meu aniversário. E aí me deu embrulhado assim no check-out, eu era caixa, e me deu esta Bíblia
estava toda marcadinha, né, com umas fitinhas vermelhas, e dizendo que ali estava a minha instrução. Foi assim, surreal. E eu ali me apeguei, né, à palavra de Deus. Isso tem muitos anos, foi nos anos 70. E curiosamente, naqueles dias, do nada, aconteceu um fato também, que apareceu do nada. Eu trabalhava, tinha uma menina chamada Lurdinha, que trabalhava comigo no embrulho, né? E ali chegou de repente um menino escurinho, só com uma roupa na parte de baixo, e deu uma caixinha embrulhada. Eu já falei isso em outro vídeo. Deu uma caixinha embrulhada dizendo que era um presente para mim. E aí a Lurdinha olhou, era muito minha amiga, e falou: nossa, que é isso? Ele só entregou e saiu correndo. Que menino é esse? Que presente é esse? Quem mandou? Por quê? Né? E aí era uma caixinha, né? Ela queria jogar fora sem abrir, mas acabou abrindo a caixinha. E era uma caixinha cheia de fitinhas de todas as cores. Né, vermelho, azul, branco, tudo. Fitinhas como se fosse de um armarinho que bota para vender. Novinhas. Até hoje eu não sei o significado, né? Mas a minha amiga, ela disse: não, o que é isso? Macumba e tudo, não sei o que. Eu falei: é fita normal e tudo, mas ela: não, mas quem mandou? Por que mandou essas fitas para você? E aí ela, sabiamente, né, jogou fora as fitas. Eu não trouxe para casa. Eu trouxe a Bíblia, que só tinha fitinhas vermelhas, assim, me dando as instruções. E eu tenho essa Bíblia, ela tem muitas partes ainda que hoje em dia que está faltando, mas é assim, muita coisa eu sei me achar por ela, né? Ela é toda marcada, toda escrita, tá velhinha. E então há muitas coisas, curiosidades, né, que acontecem na vida da gente, que a gente nota que é o mundo espiritual nos guiando, né? E eu sempre, assim, fui impulsionada a entender a palavra de Deus, procurar. Então, eu sempre buscava né, nas casas, como já disse, várias casas, né, com Batista, Assembleia Universal, né? Já fui num culto surreal da Mundial, né? Foi assim, eu fui umas 3 vezes na Mundial. Foi umas vezes lá em Olaria, foi assim um culto da Mundial que é assim surreal, que eu nunca tinha visto. Tem algumas experiências da Igreja Universal, não experiência lá no culto, mas experiências de conhecer pessoas que foram transformadas, né? A vida das pessoas foi transformada lá. Fui muito com uma tia-avó na Batista, que ela gostava, né? Eu não gostava muito. A minha família, né, criou minha filha na presbiteriana, na igreja presbiteriana. Então eu conheço assim, muitos segmentos, né? A Assembleia de Deus foi o que eu vi quando eu era criança, né? Minha tia era da Assembleia de Deus, e daquele tempo que ficava emborcada o tempo todo orando, né? E eu gostava muito daqueles louvores: vem Jesus, venha. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma bagagem, né? E já falei em outros vídeos que eu ia com a minha avó para a igreja católica, que ela era católica, né? E ela fazia ladainha lá em casa, uma vez por mês, que eu adorava ir nos matos pegar as flores para pôr nos jarros, e aí ver ela arrumar a sala, aqueles castiçais de ouro, né? E, enfim, desde sempre, eu amei muito, né, a palavra de Deus. Eu tenho muitas revistinhas também, né, que eu aprendi, que eu li, das escolas bíblicas, né, que eu passei, assim, mais de 20 anos em escola bíblica. Então, também, porque assim, eu gosto de tudo, meu anotado, né, porque eu gosto mesmo. Eu não vou a culto e não vou à escola, assim, bíblica, se eu tiver que ir.
para ficar simplesmente mero espectador, não. Eu gosto de aprender, né? Tem curiosidades que a gente, se você só ficar só dizendo amém, 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 você não aprende, né? Que hoje a religiosidade está muito acostumada a dizer amém, glória a Deus, glória, aleluia, sem estar entendendo o que está acontecendo, né? Aqui, essa revista aqui de Mateus, o reino de Deus em ação, né? Muito boa, né? Para a gente aprender, eu aprendia e tudo. Mas assim, a gente aprende à luz do Espírito Santo, porque tem coisas que a gente tem que discernir. Como, por exemplo, aqui está escrito, por que Cristo morreu, né? Então nós temos que entender que Cristo não morreu, não é verdade? Então tem coisas que a gente tem que entender, entende? E também aqui o livro de Mateus, neste segmento do Evangelho Quadrangular, nos ensina que Mateus traz o rei que há de vir, né? Mas nós, por isso que nós temos que entender, ler, entender, e não conhecer a Deus só de ouvir falar, mas nós temos que pesquisar, estudar, porque Mateus traz o rei que veio e não que há de vir, não é verdade? O rei que já veio, né? Lá em Isaías diz, um filho não nasceu, e realmente nasceu, né? E aí Mateus conta a história daquele rei, né? Que nasceu. Enfim, vamos estudar a Bíblia. O justo viverá, o quê? Pela fé, e não por crendice, não é verdade? Fé é fé, crendice é crendice. O justo viverá pela fé. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza que de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Pois pela fé os antigos obtiveram que bom testemunho. Para concluir, né? Estamos ainda em Hebreus, lemos Hebreus 11, 1, e agora é o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam, não é verdade? Então, não é por buscar só o conhecimento, mas é pelo buscar, né? Esse Deus que está dentro de nós, né? Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? Presta atenção, hein? Clássico, né? Das boas novas, Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? A fé. E esta fé não é dom que vem de vocês, né? De vocês humanos. É dom, né? Que implantado em vocês, né? Uma dádiva de Deus. Não de obras, não é de religiosidade, não é disso que se fala obra, né, de Deus. A obra é de vocês mesmos. Não é essas obras, é vocês mesmos, uns para com os outros, para vocês se tornarem cada vez melhor uns para os outros, não é verdade? Porque não é por obras, a obra de Deus foi concluída na cruz. Jesus disse está consumado, né? Que a obra foi cumprir João 3,16, né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e ele cumpriu a obra, né? Não de obras para que ninguém, nenhum religioso se glorie, né? Que é o seu costume, a sua tradição, o seu ritual, o seu culto, né? Enfim, o seu sacrifício, o seu louvor, a sua oferta. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, né? Para as boas obras. As boas obras é Romanos 12, o culto racional, de transformação, né? Transformar a mente, crescer realmente na graça e no conhecimento,
não em costumes de tradição humana, né? Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paz seja convosco. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.